Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar na casa do Senhor. Hoje comemoramos 40 anos de existência do Coral Masculino Cantores de Jerusalém, um grupo a que eu tenho um grande apreço, porque durante quase 13 anos, quase 13 anos, eu fui componente do coro masculino. Eu entrei bastante novo e quando saí ainda estava bastante novo. Eu era do naipe dos baixos e alguns desses irmãos conviveram comigo no período em que assim eu atuava. São boas lembranças das nossas viagens, das cantatas nas várias congregações, aquelas velhas discussões entre o irmão Jário e o irmão Sebastião nos ensaios, discussões que nunca terminavam e não sabíamos por que ocorriam. Quando eu digo discussões é porque eles sempre gostavam de debater os temas e nós acompanhávamos aquilo. Saudades do irmão Jairo, mas o Senhor, Ele tem os seus caminhos. Chegou um tempo e eu tive que ser chamado e fui fazendo outras coisas, mas parabéns, que Deus continue abençoando a todos. Ainda continua meu pai, que ele é mais veterano, entrou bem antes de mim. Meus irmãos, quando o pastor José entrou em contato comigo hoje, falando da ausência do pregador, me pedindo para trazer uma mensagem, a única texto bíblico que veio à mente, orei ao Senhor, o Senhor abriu, e eu gostaria que a igreja continuasse também orando, me ajudando para transmitir aquilo que o Senhor pôs no meu coração, para que eu tenha essa capacidade de transmitir. Eu convido a igreja a acompanhar a leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Versículos do 22 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele se insere naquele panorama de Jesus multiplicando pães, a multiplicação dos pães, em que um rapaz aparece e lhe solicitam os pães, os 5 pães que ele tem, os 2 peixes que ele tem de lanche, e após a multiplicação há uma sobra de 12 grandes cestos de pães. Quando Jesus multiplica, faz o grande milagre, o povo, que não era pouco povo que o acompanhava, vislumbrado com tudo aquilo, diz assim: não, aí está o homem certo. Já que nós somos uma certa quantidade, em uma multidão, alguém clamou: esse daí é o rei. E decidiram proclamá-lo, fazê-lo rei. Há um problema, ou vários problemas, porque primeiro, o Herodes, que é o rei oficial e reconhecido pelas autoridades judaicas, pelas autoridades romanas,
ele ainda está vivo. E segundo, talvez até o problema maior, é que não era tempo de proclamação acerca de Jesus. Mesmo havendo um certo reconhecimento por parte de discípulos e de algumas autoridades religiosas, civis, de que ele se portava como o Messias, e realmente ou era o Messias, e como um rei, como um grande líder, e nele poderiam ser depositadas esperanças do povo, mas Jesus sabia muito bem que ele não tinha vindo à terra e o seu ministério não se constituía para ser proclamado pelo povo. Ele teria que esperar o prazo de Deus na sua vida. E a sua batalha era uma batalha diferente. E a manifestação da sua glória deveria se dar de uma maneira totalmente diferente. Era Deus operando em Jesus, Deus operando no homem. E é por isso que ele se afasta da multidão. O Evangelho segundo João vai dizer que ele foge das pessoas. João capítulo 6. Ele se afasta, ele se esconde das pessoas. E como é um momento de grande tensão para ele, não é um momento fácil, ele também pede que os discípulos se afastem, se ausentem. Havia um certo compromisso, deveriam atravessar o mar da Galileia, o lago de Genezaré, como eles chamam, e ir a uma outra cidade. Os discípulos obedecem e seguem. Ainda era dia. Os discípulos pegam um barco e vão embora. Jesus vai até um monte para orar. O que ele fala com Deus, nós não sabemos. Mas o certo é que os discípulos, mesmo sendo experientes em navegação, talvez a dificuldade em navegar num lago, mesmo que grande, seja menor do que em mar aberto, mas a questão é que eles eram experientes, eles já haviam lidado com dificuldades. Alguns deles eram pescadores por profissão, eram empresários, inclusive de pesca, donos de barcos, tinham empregados. Eles sabiam o que estavam fazendo. No entanto, ao cair do dia e vindo à noite, aí se levanta uma grande adversidade, se levanta uma tempestade. Quando vem a tempestade, aqueles homens experientes perceberam que, do modo como se apresentava aquela tormenta, era para levar o barco a pique. E muito provavelmente para eles também morrerem, sucumbirem ali. E eles ficam desesperados. Mas, durante toda aquela luta contra a força da natureza, que dura uma madrugada inteira, ainda madrugada, antes de aparecer o sol, vem um indivíduo andando sobre as águas. E eles temem. Eles temem porque aquilo aparentava ser um agouro. Aquilo era como uma assombração. E é por isso que eles gritam: é um fantasma. Eles nunca tinham visto Jesus trabalhar daquela maneira. Nós, como somos conhecedores do texto, das histórias, lemos, nem nos surpreendemos com aquilo que Jesus faz, com aquilo que Jesus é capaz e tem poder para fazer. No entanto, os discípulos estavam numa fase ainda mais primitiva à nossa, digamos assim. Embora, corriqueiramente, nós vivamos como aqueles discípulos, como eles viviam naquele tempo. Experimentamos ou temos experiências parecidas a deles, experimentamos ocasiões parecidas às deles. E quando eles se assombram, percebem que é como que um agouro, aquilo ali, a aparição de um fantasma é a declaração do fim. Aí eles temem ainda mais. É exatamente nesse momento de grande tensão que Jesus se apresenta e diz: olhe, não tenham medo, porque sou eu, sou Jesus, e eu vim para trazer a saúde e a paz, eu vim para trazer o livramento para vocês. E eles dão uma ação de graças, louvam o santo nome do Senhor Jesus. Bem, o que eu gostaria de explorar são exatamente alguns termos. Me chamam a atenção já há algum tempo. Por exemplo,
o termo fantasma. Não que eu queira aqui fazer referência à religião animista, não que eu queira fazer referência a religiões que têm ritos diferentes dos nossos. Lógico que nós respeitamos todas, eu particularmente sou um curioso, um estudioso de religiões, mas assim como as pessoas têm o direito de escolha, liberdade de culto, de expressão acerca da sua divindade, eu acredito que nós temos também o direito de expressar, de mostrar aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia apresenta acerca de determinados conceitos, acerca de determinados fatos. E sendo assim, curioso acerca do tema fantasma, o que eu percebi é que desde a antiguidade é muito corriqueiro que os homens se sintam curiosos acerca de tudo aquilo que se relaciona ao pós-morte. Eu não estou dizendo aqui que existam verdadeiramente os fantasmas. Eu me lembro até de uma escritora colombiana que diz assim: olha, eu não acredito em fantasmas, mas eu tenho medo deles. Lógico que nós somos crentes, nem acreditamos, nem temos medo, né? Mas eles dão medo. E eu gostaria de explorar não o teor denotativo, ou seja, aquele que está no dicionário, o significado próprio da palavra, mas eu gostaria de explorar o conotativo, o sentido figurado do fantasma, do termo fantasma. Quando nós dizemos assim, encontramos uma pessoa, ela está com uma fisionomia meio estranha, aí diz: esse fulano parece que viu fantasma. Ele não viu fantasma nenhum. Você também não viu o vendo fantasma, mas você verifica que com aquela cara de assombrado, ele só pode ter uma experiência ruim, uma experiência difícil, com aquela fisionomia. Então é assim que eu gostaria de explorar. É assim que o Senhor, nesta noite, me conduz. Por quê? Porque há muitos fantasmas que se levantam em nossa vida, dia após dia. E quais são os fantasmas? Bem, uma filósofa colombiana, ela diz que vê fantasmas, e ela escreve acerca da histórias acerca de fantasmas, de aparições, essas experiências metafísicas. E ela diz, com uma análise psicanalítica, de psicóloga, de filósofa, ela diz que ver fantasmas está associado à insanidade, ao delírio, ao consumo de drogas ou álcool, e aí eu gostaria de destacar a ansiedade, a insinuação ou ao sentimento de culpa. Aqueles discípulos, eles tinham já alguns anos ou algum tempo de experiência com Jesus. Eles vivenciavam uma fé aparentemente genuína. Eles criam no Deus Jeová, do judaísmo, da Bíblia, o nosso Deus Pai. Eles criam em Jesus, eles acompanhavam, estavam dia após dia com Jesus. Mas, no momento da adversidade, no momento da escuridão, que é exatamente o momento em que os fantasmas se revelam, eles temeram e rejeitaram e renunciaram à própria fé. Os assombros da nossa vida não vêm quando o dia é perfeito, não vem ao meio-dia, não vem no período de saúde, de juventude, de vigor. Os assombros da nossa vida vêm quando o friozinho da noite já está se aproximando. Vem quando já há penumbra. Vem quando a escuridão ela se apresenta como senhora. E meus irmãos, pasmem os senhores, mas crente vive momentos de escuridão. Só valorizamos o que é dia perfeito porque conhecemos a escuridão. É triste, mas é verdade. É culpa de Adão, ele pecou, aí é assim. A gente descobre as coisas do bem através do mal com o bem, e foi isso que Deus disse que como seria. Mas percebamos que na escuridão, na penumbra,
os assombros, as coisas desagradáveis se revelam. Os medos aparecem. Aquela pessoa que você pensou que nunca mais ia aparecer na sua frente, você olha do lado, está ela lá. Aquele assunto que você achou que estava escondido, esquecido, mas não é exatamente ele que estampa aí as notícias. Aquele fato que você achou que já havia sido ocultado, mas faz tanto tempo, nem eu tenho mais interesse nisso. Enquanto é dia perfeito, mas quando vem a escuridão, ele se apresenta e assusta, traz muito temor e abala a fé do discípulo de Jesus Cristo. Não somos muito diferentes daqueles discípulos. Quando vem a tempestade, por mais experientes que sejamos, às vezes acabamos negociando a nossa fé através das expressões que utilizamos, dos argumentos que utilizamos, através das saídas que criamos, através das circunstâncias que achamos que são as mais propícias. E são exatamente aí, nesses momentos, em que os temores vão se tornando realidade. E eles vão se tornando realidade e se tornando ainda maiores e piores. Jó, o personagem sagrado, do capítulo de número 3, ele diz assim: aquilo de que eu tinha medo, mas foi exatamente isso que me aconteceu. Eu tinha um receio dentro de mim, mas não foi isso que se deu. Às vezes vivemos assim, temos um medinho lá dentro, está oculto, mas parece, não sei como, que ele se revela sabendo que nos assusta, e nos assusta de uma forma muito severa e muito pesada. Os discípulos, naquele momento de adversidade, ao invés de recorrerem aos céus, recorreram às crendices populares, que alguns autores vão dizer que são crendices judaicas. São não, biblicamente não deveriam ser, mas os judeus se misturaram tanto e aprenderam tantas coisas desagradáveis a Deus que assimilaram, amalgamaram isso à sua realidade. E agora, em momento de dificuldade, assim como aqueles marinheiros daquele fato lá de Jonas, que cada um clamava ao seu Deus, eles também começaram a atirar a torto e a direito. E se esqueceram de olhar para o autor do céu, do mar, das montanhas, do vento, da tempestade. Porque, embora desagradável às vezes, igreja, a tempestade é uma invenção de Deus. Só há tempestade porque Deus foi quem inventou. Deus autorizou. Deus faz com que o mar fique bravio e o vento sopre forte. Tudo pertence a Deus. É óbvio que nós conhecemos muito bem, sabemos, segundo a Bíblia, algumas circunstâncias são frutos da atuação do inimigo, mas ainda assim é Deus que permite. E por que permite? Porque nada, absolutamente nada, está fora do controle dele. A Bíblia diz que eles estavam a cerca de 5 ou 6 estádios, ou melhor, 25 ou 30 estádios. Isso dá de 5 a 6 quilômetros de distância. Enquanto Jesus orava, enquanto Jesus estava em intimidade com o Pai, a tempestade se levantou e começou a assustar os discípulos dele. Jesus sabia, mas só veio no momento certo. Quando os discípulos achavam que era o fim, aí Jesus vem andando por sobre as águas. Jesus demonstra que tem o controle de absolutamente tudo. Nós achamos que perdemos o controle. Aí Jesus diz assim: você deve ter perdido, eu não. Nós achamos que as coisas estão sem solução.
Aí Jesus diz assim: você acha que está sem solução? Eu não. Jesus não se perdeu. Jesus não se engana. Jesus não se atrasa. Jesus não engana ninguém. Nem se engana, nem engana os outros. Jesus é preciso. Ele faz conforme a nossa necessidade, e Ele faz conforme a necessidade de o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Às vezes, para que o nome de Deus seja glorificado, é preciso que o espinho na carne doa. E o apóstolo diz assim: eu já orei tanto. Aí é como que ele dissesse assim: vocês sabem que quando eu oro, Deus responde. É como se ele dissesse, não há na Bíblia, que quando eu oro, Deus atende. Eu sou assim com Ele. Mas eu orei, insisti, e 3 vezes, não se sabe exatamente, foram 3 vezes numericamente, ou é a estrutura da linguagem da época adotada por ele, mas ele ora insistentemente. E Deus diz assim: olha, apóstolo Paulo, grande homem. Alguns vão dizer que é Paulo que sistematiza o cristianismo. Não é Jesus, é Paulo. Aí Jesus diz assim: olha, grande homem, a minha graça te basta. É a minha graça que te é suficiente. Vai vivendo de graça em graça. Vai vivendo, vendo uma tempestade e vendo a tempestade ser acalmada. A glória de Deus é manifesta. A tempestade vem. Para alguns que estão inexperientes, imaturos, ou não estão seguros na fé, tempestade é sinal de ruína. Ruína. Mas para os que estão seguros na fé, tempestade é uma oportunidade para engrandecimento diante de Deus e uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória. Não saberíamos jamais que Jesus anda sobre as águas se os discípulos não tivessem passado por aquela experiência. Não saberíamos jamais que Jesus afasta todo lado de crendice, de ocultismo, de mazela do inimigo de nossas almas, se os discípulos, na fraqueza de fé, não tivessem se expressado daquela maneira. E o que eu quero dizer com isso? É aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: olha, as tribulações nos geram experiência. As tribulações nos geram experiência. Um dia eu orei ao Senhor e reclamei, porque as coisas poderiam ser mais fáceis. As experiências poderiam vir pelo correio, a gente desembalar e dizer: olha que coisa boa, não é que eu aprendi já estou experiente. Mas para se tornar experiente, você tem que beber o cálice todinho e calado. Porque se falar para alguém, vem Jesus e disse assim: não, é só teu, eu vou botar um pouquinho mais, porque tu vai ter que beber calado e só. Não divida o cálice que é seu, só você bebe. Se você dividir, Jesus bota mais e diga: prove aí, tome um pouquinho mais. As experiências geram, às vezes, muitas frustrações que nos abalam. Mas nós sabemos que o nome de Deus, Romanos 5, 3 ao 5, é glorificado nas nossas tribulações. E a tribulação vai gerando essa experiência, a perseverança. Ninguém que nunca sentiu é perseverante. Ninguém que não sabe não é perseverante, ou alguém que não sabe não é perseverante. A conquista vem através da perseverança. A conquista vem através do labor, da dificuldade. É por isso que eu digo que poderia ser mais fácil. Mas o homem de Deus, que passou por experiências tão difíceis, ele disse que essa perseverança vai gerar em nós um caráter aprovado,
Não um caráter qualquer, de qualquer um que quando se depara com a dificuldade diz assim: é agouro, é a miséria, é a tragédia, isso é fantasma. Mas tu não é crente? Sim, mas isso é uma cabeça de burro. Permita o termo, pastor, me permita, porque me vem à mente, e eu tinha isso guardado. Um dia alguém, numa bênção que Deus concedeu, os irmãos riem, mas vão saber. Uma bênção que Deus concedeu à família, alguém crente diz assim: só dá errado, deve ser assim mesmo, uma cabeça de burro. Fez referência a rituais que não nos pertencem. Eu já disse no início que respeitamos como procedem, mas não nos pertencem. Mas, irmãos, naquele momento eu me lembrei de uma palavra da Bíblia, que foi que com uma cabeça do burro, não, do jumento, do pai do burro, que Sansão venceu um exército, que aquilo era um exército de 1000 homens. Deus dá a vitória com aquilo que quem não conhece Deus acha que é para a tragédia. Quem não conhece Deus está proclamando assim: isso é para a ruína, a doença é para a morte, a dificuldade é para a vergonha. Mas Deus está dizendo: não, a dificuldade é para a glória do meu nome, a doença é para a glória do meu nome, o teu desprezo, o teu esquecimento, o teu ostracismo é para a glória do meu nome. Aquilo que o mundo comum proclama como a tua derrota, a tempestade que alguns veem e dizem: ah, coitados daqueles que se aventuraram no mar, vão morrer. Olha, o que eles não sabem é que na escuridão e no vento forte e no mar bravio, Jesus se apresenta. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a congregação. Quantos podem dizer amém?